Você carrega dentro do seu corpo, neste exato segundo, octilhões de pequenos juízes. Eles não usam toga, não seguram martelos, mas possuem o poder absoluto de condenar você à miséria perpétua, ou de absolver você para uma vida de riqueza ilimitada. Estou falando do elétron. Essa partícula subatômica que você aprendeu a ignorar nas aulas de química do ensino médio é, na visão profunda do professor Hélio Couto, a caneta com a qual a realidade escreve o seu destino. A maioria das pessoas vive e morre acreditando que o destino é algo que acontece de fora para dentro. Acreditam que a sorte, o governo, a economia ou a vontade de um Deus distante determinam se terão dinheiro na conta ou saúde no corpo. Hoje, nós vamos implodir essa crença. Vamos mergulhar na descoberta científica mais perturbadora dos últimos 200 anos, uma descoberta que Hélio Couto usa como base de todo o seu trabalho. O elétron não é uma coisa sólida. Ele é uma possibilidade. E ele está esperando, agora mesmo, que você dê a ordem de comando para que ele se comporte como a matéria do seu sucesso ou como a onda do seu fracasso. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender por que a sua vida está travada. Não é por incompetência, não é por azar, é porque você está dando ordens erradas para os seus elétrons. Você está colapsando a função de onda da escassez e a física, que é obediente e impessoal, está apenas entregando o pedido. Vamos aprender a mudar esse comando. Para entender o tamanho do poder que você tem nas mãos e que provavelmente não está usando, precisamos voltar a um experimento realizado em 1805. Sim, há mais de 200 anos. Thomas Young realizou a famosa experiência da dupla fenda. Hélio Couto cita isso incansavelmente, porque é o marco zero da liberdade humana, embora a humanidade ainda não tenha percebido. Imagine que você tem uma parede com duas fendas verticais. Se você chutar bolas de futebol contra essa parede, algumas passarão pela fenda da esquerda, outras pela da direita, e marcarão a parede de trás em dois lugares distintos. Isso é o comportamento de partícula. É o comportamento da matéria sólida. É assim que Isaac Newton via o mundo. Um relógio mecânico, previsível, feito de pedras duras se chocando. Mas quando os cientistas dispararam elétrons contra essas fendas, algo assustador aconteceu. Quando ninguém estava olhando, o elétron passava pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele se comportava como uma onda, como água. Ele criava um padrão de interferência do outro lado. Ele estava em todos os lugares e em lugar nenhum. Ele era pura potencialidade. Porém, e aqui está a chave que muda o seu destino, quando os cientistas colocaram um sensor para observar por qual fenda o elétron passava, ele mudava de comportamento. Ele deixava de ser uma onda mágica e se tornava uma partícula sólida. O simples ato de observar forçava o elétron a escolher um caminho. O que Hélio Couto traduz para nós de forma magistral é: a consciência do observador cria a realidade. O elétron é o tijolo da realidade. Se você não olha, ele é uma onda de infinitas possibilidades. Se você olha, ele se torna uma realidade fixa. Traga isso para a sua conta bancária. O dinheiro é feito de elétrons. A saúde é feita de elétrons. O seu carro, a sua casa, o seu futuro amoroso, tudo é feito de elétrons. Enquanto você não colapsa a realidade com a sua observação, o dinheiro existe e não existe. A saúde existe e não existe. Tudo está no campo das infinitas possibilidades, no vácuo quântico. O seu destino não está escrito nas estrelas. Ele está sendo escrito agora pela qualidade da sua observação. E qual é o problema da maioria das pessoas? Elas observam o problema. Elas acordam e focam na dívida. Elas focam na dor. Elas focam na solidão. Quando você olha para a falta de dinheiro com emoção, com medo, com angústia, você está agindo como o sensor da experiência da dupla fenda. Você está obrigando o elétron do dinheiro a se comportar como uma partícula de escassez. Você está solidificando a falta. Você está dizendo ao universo: eu vejo pobreza. E o elétron,
que não tem vontade própria, diz: sim, Senhor. Aqui está a pobreza materializada. Hélio Couto chama isso de paradigma newtoniano. É a crença de que o mundo é sólido e separado de nós. É a crença de que eu estou aqui e o dinheiro está lá, e eu tenho que lutar, correr, suar para pegar aquele dinheiro sólido. Isso gera guerra. Isso gera competição predatória. Isso gera a sensação de que a vida é um vale de lágrimas. Mas a realidade é quântica. Se tudo é onda, tudo está conectado. O elétron que compõe o dinheiro que você quer está conectado ao elétron do seu pensamento agora. Não existe distância. Vamos aprofundar um conceito que o professor explica e que choca a mente racional: o efeito retardado ou escolha retardada. Experimentos mostraram que a decisão do observador pode afetar o comportamento do elétron no passado. Se depois que o elétron passou pela fenda, você decidir observar, ele se comporta como se tivesse sido observado desde o início. O que isso significa para o seu destino? Significa que o tempo não é linear como você pensa. Significa que, ao mudar a sua consciência hoje, ao mudar a sua vibração agora, você altera a linha do tempo. Você reescreve a história. Você pode curar traumas passados não mudando o fato, mas mudando a carga vibracional que aquele fato tem hoje nos seus elétrons. O elétron é a ponte entre o mundo espiritual, a onda, a informação, e o mundo material, a partícula, a forma. Você é o guarda dessa ponte. Mas por que é tão difícil fazer isso? Por que, se sabemos disso há 200 anos, continuamos vivendo como homens das cavernas que usam smartphones? Hélio Couto diz que vivemos uma esquizofrenia. Usamos a mecânica quântica para fazer o GPS funcionar, para fazer a ressonância magnética, para usar a internet. Tudo isso é manipulação de onda. Se a física quântica fosse mentira, o seu celular seria um peso de papel. Mas na hora de viver a vida, voltamos para a física de Newton. Achamos que somos vítimas da matéria. O maior obstáculo para mudar o seu destino é o que Hélio chama de efeito zenão quântico. Na física, o decaimento atômico é um processo natural de mudança. O átomo muda. Mas se você ficar medindo o átomo o tempo todo, se você ficar olhando para ele sem parar, ele não muda. A observação contínua congela o estado do sistema. Na sua vida, isso é a ansiedade. Você quer mudar de vida. Você faz a técnica, visualiza a prosperidade. Mas 5 minutos depois, você vai checar se o dinheiro caiu. Você vai checar se o namorado ligou. Você vai checar se a doença sumiu. Essa vigilância ansiosa, carregada de dúvida, é o efeito zenão. Você está paralisando os elétrons no estado atual. Quanto mais você se preocupa com a dívida, mais sólida ela fica. Quanto mais você monitora a doença com medo, mais crônica ela se torna. Para que o elétron mude de estado, para que ocorra o salto quântico, você precisa soltar. Soltar é o termo que Hélio Couto usa para descrever o ato de confiar na mecânica do universo. Você define o que quer, colapsa a função de onda inicial e depois tira o foco da ansiedade. Você deixa a onda se comportar como onda até que ela se materialize como a nova realidade. É como fazer um pedido na internet. Você clica em comprar e vai viver a vida. Você não fica ligando para o centro de distribuição a cada 5 minutos gritando: onde está meu pacote? Você sabe que vem. Isso é soltar. A prosperidade, na visão de Hélio Couto, não é acumular papel moeda. É um estado de fluxo. É permitir que a energia do vácuo quântico flua através de você sem resistência. O elétron precisa circular. Dinheiro é corrente. Água parada apodrece. Dinheiro parado ou retido por medo do futuro perde o valor energético. Se você quer mudar o seu destino financeiro, você precisa mudar a informação que você está gravando nos seus elétrons. Hélio explica que tudo é informação. O átomo é informação condensada. Uma barra de ouro é informação. Um câncer é informação. Um relacionamento falido é informação. Onde está essa informação? No vácuo quântico.
É o oceano primordial de energia de onde tudo sai e para onde tudo volta. O vácuo quântico contém a matriz perfeita de tudo. Existe a versão perfeita da sua saúde, a versão perfeita da sua conta bancária, a versão perfeita da sua carreira. Tudo isso já existe como onda de possibilidade. Para trazer isso para a realidade física, você precisa entrar em ressonância com essa informação. É como um rádio. A música já está no ar. Mas se o seu rádio, sua mente, está sintonizado na estação da reclamação, baixa frequência, você não vai ouvir a música da prosperidade, alta frequência. Não adianta gritar com o rádio. Você tem que girar o botão. Girar o botão significa mudar o que você sente. O pensamento dá a forma, mas o sentimento dá a carga. O universo não ouve o que você fala da boca para fora. Ele lê a sua assinatura eletromagnética. Se você diz, eu sou rico, mas sente medo da conta de luz, o universo lê medo e manda mais motivos para ter medo. O elétron responde à carga magnética do coração. Hélio Couto nos ensina a usar arquétipos para facilitar essa mudança de frequência. Arquétipos são modelos de informação perfeitos. São pacotes de dados, de sucesso, poder, amor, sabedoria. Quando você foca em um arquétipo, quando você estuda a vida de alguém que teve o resultado que você quer, e principalmente, quando você sente admiração e amor por essa figura, você começa a transferir a informação dos elétrons dela para os seus. É uma transferência de tecnologia espiritual. Você não precisa reinventar a roda. Você pode fazer o download da competência de um grande empresário, da coragem de um herói, da criatividade de um artista. Isso é a ressonância harmônica. É alinhar a sua vibração com a vibração da informação que você deseja acessar no vácuo quântico. Mas cuidado! Existe um preço para essa mudança de destino. O preço é abandonar o velho eu. Hélio Couto alerta que não se pode colocar uma frequência de alta voltagem em um sistema nervoso acostumado com a baixa voltagem da reclamação e do vitimismo. Quando você começa a elevar a sua frequência, os seus elétrons começam a vibrar mais rápido. Isso provoca uma limpeza. O lixo emocional que estava guardado embaixo do tapete começa a sair. Isso é a catarse. Muitas pessoas desistem nesse ponto. Elas começam a praticar os ensinamentos e de repente sentem raiva, choram, têm brigas, perdem empregos que não serviam mais. Elas acham que deu errado. Na verdade, está dando certo. A sujeira está saindo para dar lugar ao novo. O elétron que muda o seu destino exige que você tenha coragem de soltar o passado. A maioria das pessoas vive olhando para o retrovisor. Elas definem quem são pelo que aconteceu com elas há 10 anos. Eu sou pobre porque nasci pobre. Eu sou infeliz porque me traíram. Enquanto você reafirma essas histórias, você está colapsando a mesma função de onda todos os dias. Você está recriando o passado no futuro. Hélio Couto propõe um rompimento radical com essa lógica. O passado não existe mais, a não ser como memória, informação no seu cérebro. O futuro é uma página em branco, onda. O único momento de poder é o agora. É agora que você observa. É agora que você colapsa o elétron. Se você conseguir, por 1 minuto que seja, esquecer a sua história de vítima e focar com total intensidade e emoção na realidade que você deseja, como se ela já fosse real, você muda a configuração atômica da sua vida. O cérebro não sabe a diferença entre o que você vê com os olhos e o que você imagina com emoção. Em ambos os casos, as mesmas redes neurais são ativadas, os mesmos elétrons são movidos. A prova de que isso funciona é a tecnologia. Hélio sempre usa o exemplo do celular. Você fala com alguém no Japão sem ver nenhum fio, a sua voz é transformada em onda, viaja pelo espaço e vira som do outro lado. Isso é física. Se a sua voz faz isso, o seu pensamento faz muito mais. O seu pensamento de prosperidade é uma onda que sai de você, vai até o vácuo quântico, encontra a informação correspondente
e volta como oportunidade, como ideia, como coincidência. O acaso não existe na mecânica quântica. O que existe é correlação, sincronicidade. Quando você pensa em alguém e a pessoa liga, não é coincidência. É entrelaçamento quântico. Os seus elétrons e os dela entraram em fase. Então, qual é a grande lição prática que Hélio Couto nos deixa sobre o elétron? É a responsabilidade total. Não há ninguém para culpar. Se a sua vida está ruim, foi você que colapsou essa realidade, consciente ou inconscientemente. Isso pode parecer duro, mas é a mensagem mais libertadora que existe. Porque se foi você que criou o problema, é você que tem o poder de criar a solução. Você não precisa pedir permissão a ninguém para ser próspero. Você não precisa esperar a economia melhorar. A economia é um resultado coletivo de milhões de mentes colapsando escassez ou abundância. Você pode criar a sua própria economia pessoal. Você pode viver em um oásis de prosperidade no meio do deserto, se a sua frequência for diferente da frequência da massa. Para aplicar isso hoje, comece pelo experimento do observador consciente. Durante as próximas 24 horas, vigie os seus pensamentos como um falcão. Cada vez que você se pegar pensando em dívida, doença ou briga, pare. Diga cancelado. E imediatamente substitua por uma imagem do que você quer. Sinta o alívio de já ter resolvido. Obrigue o elétron a mudar de spin. Não aceite a realidade aparente como a verdade final. A parede parece sólida, mas é 99% vazio. O problema parece insolúvel, mas é apenas uma configuração temporária de energia. Injete energia nova. Injete alegria. A alegria é uma frequência altíssima. O amor é a frequência mais alta de todas. Quando você ama o que faz, quando você ama as pessoas, quando você sente gratidão pela vida, você está operando na frequência do fluxo máximo. Os elétrons não encontram resistência. As coisas acontecem magicamente. O professor Hélio Couto nos lembra que viemos aqui para expandir. O universo está em expansão. Se você se contrai no medo, você está indo contra a correnteza da criação. Isso gera atrito, gera dor, gera doença. Solte-se. Permita-se ser grande. O vácuo quântico tem recursos infinitos. Não vai faltar para ninguém. A escassez é uma mentira criada pelo ego humano que ainda pensa como a Isaac Newton. Nós já temos a bomba atômica, que libera a energia do núcleo do átomo. Já temos a energia nuclear. Sabemos que em um grão de areia existe energia suficiente para iluminar uma cidade. Você é feito de trilhões de grãos de areia. Imagine a energia que está contida em você. Imagine o poder de criação que está dormindo na sua consciência, esperando apenas que você pare de acreditar que é pequeno, fraco e limitado. A transição planetária exige que deixemos de ser apenas comedores de comida e nos tornemos co-criadores conscientes. O elétron está esperando a sua ordem. Qual vai ser o comando de hoje? Miséria ou abundância? Medo ou amor? A escolha é sua e a consequência é a sua vida. Se você entendeu que a matéria é uma ilusão persistente e que você é o mestre dos seus elétrons, então você deu o primeiro passo para sair da Matrix. Não acredite apenas no que eu digo. Teste. A física não pede fé, pede experimentação. Teste mudar a sua vibração e veja o mundo ao seu redor se reorganizar. O universo é um espelho. Sorria para ele vibracionalmente e ele não terá outra escolha, a não ser sorrir de volta para você. Essa é a lei. É mecânica, é física e está disponível para todos agora. Se você deseja se aprofundar nessa jornada e entender como aplicar ferramentas práticas para modular essa frequência, continue acompanhando nosso conteúdo. A cada vídeo, uma nova chave para destravar o potencial infinito que habita em cada átomo do seu ser. O elétron mudou a ciência. Agora, deixe-o mudar o seu destino.